Boa tarde a todos. Acho que agradecer a presença. É muito importante a gente estar aqui nesse momento, nesse nosso fórum, agora com os nossos convidados, deputado Lindenberg, deputada Fernanda e o Manuel aqui, que está para fazer a nossa questão técnica. Como nós já estamos bem aquecidos, né? Então não vou ficar fazendo muitas delongas, a gente ouviu palestras técnicas excelentes. Então a gente queria um pouco ouvir agora, queria passar a palavra para o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, para começar as suas considerações. Por favor, deputado. Boa tarde, agradecer esse convite. Eu estava falando com o Eduardo Fagnani, deputada Fernanda Melchiona, e falando das distorções que o Brasil enfrenta, né? Primeiro, essa taxa de juros, a política monetária, o Banco Central, isso faz parte do mesmo debate. Nos últimos 12 meses, nós estamos comprometendo 700 bilhões com pagamento de juros da dívida. 700 bilhões. Não é pouca coisa. Gastos discricionários do governo são 200 bilhões. Isso aí é mais do que... Juntar o orçamento de saúde e educação dá 3,5 vezes isso aí, esse gasto. Então, esse é um problema que eu confesso aos senhores que eu estou convencido que não é um debate técnico que a gente enfrenta no Banco Central sobre juros. Nós estamos com a inflação caindo, nós temos a maior taxa de juros do mundo, o dobro do segundo país, que é o México, e, para mim, é uma questão política. Há uma frente de defesa da manutenção, porque tem muita gente que ganha dinheiro com rentismo. Não são só bancos. Departamentos de grandes empresas têm seu planejamento financeiro e hoje, sinceramente, uma empresa ganhar 8% ao ano com dinheiro parado, a pessoa investir é muito difícil. Isso é uma trava na economia brasileira. Os nossos governos lá atrás, na nossa primeira experiência, houve diminuição da desigualdade no Brasil, mas foi centralmente por causa das políticas sociais que foram implementadas. E nós, inclusive, internamente, dentro do PT, Fernando, reconhecemos que essa foi uma limitação. A gente não avançou para acabar com distorções de um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. Está no balanço de todas as atividades, de todas as ações nossas do PT, está no debate da pré-campanha do presidente Lula. Qual a minha preocupação com essa reforma tributária desse jeito? Eu, sinceramente, tenho muita preocupação, Rodrigo Oraí, que ao fazer a reforma tributária fatiada, a gente faça só a primeira fase e não aconteça a segunda fase. Haja vista a correlação de forças desse Congresso Nacional. Nós estamos para enfrentar a pauta do fim do mundo essa semana. Aprovar a urgência do marco temporal da demarcação das terras indígenas. É uma ofensiva. Estão querendo mexer na organização. Sim, tem a voz do além. Do além. Posso ir? Então, veja, a discussão sobre a organização de ministérios. Nós estamos enfrentando aqui uma ofensiva do Centrão muito forte. Eu acho que o governo tem que segurar, não pode ir na linha de ceder, senão nós vamos ter aqui a instituição do semipresidencialismo de cara, já agora. Essa é a sensação que a gente tem. Então, a minha primeira dúvida é se separar isso, os temas, do ponto de vista político, não tira força da gente aprovar a segunda etapa. Por mais que eu saiba que a discussão sobre o sistema de imposto de renda, a reforma, não seria com quórum constitucional, o que é uma vantagem, né? Mas eu achava que tentar construir juntos era o melhor caminho. E a segunda preocupação sobre isso, Rodrigo, é porque a gente sabe que o imposto, a tributação sobre consumo, é muito regressiva, ela em si é regressiva. Eu concordo que tem aspectos importantes, o cashback é importante, concordo que tem uma progressividade na questão da federação, que os municípios maiores, eu fui prefeito de uma cidade como Nova Iguaçu, que é uma cidade pobre,
São Gonçalo, no Rio, ao ser no destino e se prevalecer o projeto da Câmara, que fala em tamanho da população, e isso vai ser progressivo. Vai ter uma distribuição entre municípios e estados que vai melhorar essa desigualdade que existe. Mas, na essência, a tributação sobre consumo, ela é regressiva. Eu vi um estudo do Rodrigo Araí com o Sérgio Gobetti, são nossos amigos aqui, né, Eduardo Faiani, que ele mostra aqui, ó, nesse estudo aqui, a diferença, 10% da população mais pobre, são 10 faixas, e é claramente um imposto regressivo. Qual o problema da gente fazer separado? É que nós vamos manter em 50%. Porque o correto, quando a gente fala sobre os números da OCDE, é o quê? A gente aumentar renda e patrimônio e diminuir consumo, que sempre vai pegar o mais pobre mais. Então, ao fazer separado, nós vamos congelar aqui em 50%. Esse é um problemaço, que eu acho, até uma vez, conversando com o Rodrigo Araí, que talvez tenhamos um caminho, que é criar uma transição, colocar, eu até conversava com o Ivan Valente, que vocês estão pensando nisso também, o PSOL, o Decache conversou comigo, colocar lá no ato das disposições constitucionais transitórias, na hora de definir o valor do IBS, mas que com a segunda etapa, na renda e patrimônio, nós possamos baixar. Eu acho que, dadas as circunstâncias, é o que a gente pode tentar salvar nesse aspecto, da questão da regressividade desse debate, na votação dessa reforma tributária específica. É claro que tem sempre uma preocupação. Também, novamente, citando Oraí e Gobetti, eu apresentei, enquanto senador, um projeto para a gente voltar a tributar lucros e dividendos. E na proposta deles falava muito o seguinte: instituir tributação de lucros e dividendos e diminuir folha. Mas a minha preocupação é que nessa segunda etapa a gente fique só aumentar a tributação na renda, no patrimônio e só diminuir folha. Acho que nós temos que fazer um casamento aqui. Diminuir folha, que talvez seja uma aliança importante para ser feita, para ser aprovada a segunda etapa, pegar setores empresariais que vão defender isso, né? Mas também deixar um ponto sobre a questão da diminuição da tributação de consumo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, viu, Fernanda, que a gente pode trabalhar aqui para tentar convencer o governo, tentar conversar com o ministro Fernando Haddad sobre esse ponto. Eu acho que é o ponto mais importante para a gente nesse debate. Por fim, eu falava do problema dos juros, da regressividade do sistema tributário, e eu vi o seguinte: a gente conseguiu, como eu falei, combater a desigualdade com a política fiscal. Vocês todos sabem da minha preocupação com a aprovação desse arcabouço do jeito que foi aprovado. Eu acho que a gente pode estar criando uma marra muito grande na política fiscal, que pode levar, infelizmente, ao governo começar o mês, o primeiro bimestre, em fevereiro, tendo que fazer contingenciamentos fortes e contingenciamento na área de investimento. Você sabe que ali em 2009, 2010, naquela crise econômica mundial, o governo do presidente Lula aumentou despesas em 9,5% em 2009. Em 2010, aumentou em 16%. E eu pergunto a vocês, isso aumentou a dívida pública? Não. A dívida pública no governo do presidente Lula começou em 60%, caiu para 38%, porque a economia reagiu, a economia crescia. Minha preocupação numa situação de baixo crescimento, que é o que a gente está vivendo nesse novo ciclo, uma situação de baixo crescimento, é que isso trave, Rodrigo Araí, muito o nosso governo. No momento que era preciso fazer o contrário. Então, a gente já tem uma política monetária, o mercado está prevendo que vai começar a cair, ninguém sabe quando. Já era para ter caído. Mas a gente vai chegar no final do ano, na previsão mais otimista, taxa de juros de 12,5%, o que é muito alto. Então, numa situação como essa, para fazer a economia acelerar, só o fiscal. Imagina
A frustração que vai ter se a gente chegar em fevereiro, e vocês são da área, se não houver um aumento de arrecadação de algo de 130 bi, o que resta é contingenciamento. Eu estou torcendo que eu esteja errado. E que a gente consiga dar esse salto pelo lado da receita. Vocês sabem que isso não é tão fácil. Eu, por exemplo, estava muito animado com aquela vitória do STJ sobre a base de cálculo do ICMS. Tinha gente falando em algo em torno de 90 bilhões. Mas já andei conversando com gente do mercado dizendo que são 90 bilhões é o estoque. E as empresas vão poder parcelar aquilo. Eu perguntei e disseram, olha, isso pode dar de 0 a 15 bi. Eu digo, é muito pouco. Então, eu estou naquela já de torcer, porque a gente quer que tudo dê certo, mas o arcabouço, de certa forma, deixou tudo tão rígido que a gente tem que aumentar, de alguma forma, a arrecadação. São muitos privilégios tributários, né? Aqui também eu estou fazendo um balanço. Nós temos um balanço na história de que aquelas desonerações que foram feitas no Dilma I não foi a melhor forma de tentar estimular a economia. Talvez tenham sido equivocadas. Agora, as grandes desonerações, eu quero lembrar os senhores, aconteceu quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. Ali passou a boiada. Ali foi todo tipo de privilégio tributário que eles conseguiram aprovar, né? E de que, de alguma forma, com razão o Haddad está tentando fechar esses gargalos. Eu acho que é um grande desafio. Mas os senhores sabem que não é fácil, porque qualquer mexida em tributo, em setores aqui nessa casa, tem reações. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a grande tarefa nossa seria constituir esse elemento de transição da primeira fase da reforma para a segunda fase. Eu acho que isso pode salvar, a preservar um pouco a nossa intenção de diminuir a regressividade do sistema tributário brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lindenberg. Queria agora ouvir um pouco a nossa deputada Fernanda Melchiona, a posição dela com essa reforma tributária, né, que faz parte do deputado do PSOL, que, entre outras coisas, foi uma das que protocolou a reforma tributária que estava no plano de governo e que, na verdade, não é que não está aí em discussão atualmente. Olha, primeiro, muito obrigada, né? Com a tua introdução, simplifica bastante, porque não é que nós partimos do nada, né? Nós partimos de uma discussão de longa data e que nós aprofundamos nos últimos 4 anos, professor Eduardo, para fazer uma contraposição à reforma que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados. A 45, a 110, as PECs, que de novo voltam, né, Lindenberg? Como centro de uma discussão sobre reforma tributária, que, na verdade, muito longe de enfrentar os verdadeiros gargalos de um sistema tributário absolutamente regressivo, mantém essa lógica na prática, né? Então, eu acho que a tua introdução simplifica a minha exposição, porque nós estamos aqui com a Anfip, com a FENAFIN, com a FENAFISCO, com o Cientifisco Nacional, e eu quero agradecer a insistência dos meus amigos para que eu antecipasse a vinda, para poder estar aqui com vocês, porque vocês nos ajudaram naquela elaboração, né? Nós fizemos um protocolo com um conjunto de lideranças partidárias da época da oposição ao governo Bolsonaro, mas que foi um trabalho a muitas mãos para trazer luzes sobre a reforma, a necessidade de uma revolução tributária, né, gente? E não de reformas pontuais que simplificam aqui ou ali, mas que não mexem na estrutura de um sistema tributário que é absolutamente perverso com os trabalhadores, a classe média brasileira, e que absolutamente se mantém nessa ideia de BS que está sendo discutido, né? Eu fico muito feliz de falar depois do Lindenberg, porque ele traz dados que nos ajudam nessa discussão, né? A pesquisa do Gobet para o IPEA, em 2019, nos mostrou que de 0,028% da população controla 22% de toda a riqueza nacional. E que esse dado aumentou, essa acumulação de riquezas aumentou ao longo dos últimos anos, sobretudo na pandemia, né? Fazendo com que o Brasil tenha ainda mais concentração de riqueza
e mais desigualdade social, né? Em 2020, para o Credit Suisse, digamos que não é um instituto socialista internacional, né? O Credit Suisse está dizendo que tem uma concentração no 1% mais rico de 49% de toda a riqueza nacional, um incremento de 3% de 2019 a 2020, né? Que foi o ano grande, digamos assim, na pandemia. E nós estamos vendo, primeiro, 3 elementos para ir sintetizando e não roubar muito tempo de vocês, porque eu quero ouvir, a gente sempre aprende, estando com um auditório tão qualificado, né, e tantas representações. Nós vemos, primeiro, um fatiamento da reforma. E a gente sabe que, quando para promover mudanças estruturais, o fatiamento não nos ajuda. A tendência de discutir uma fase inicial e, na fase secundária, que seria estrutural, não acontecer é grande. É grande. Porque não vamos achar que os bilionários ou milionários ou quem concentra a riqueza e as benesses de um sistema tão distorcido não vai atuar. Vai jogar de todas as maneiras. Vai jogar na política monetária, como nós estamos vendo no Banco Central. Que o governo não ter autonomia sobre a sua política monetária é um escândalo, né? Não ter controle sobre a sua política monetária, né? Por uma pretensa autonomia que não é nenhuma autonomia, é o controle dos bancos sobre a política monetária nacional, né? É o sequestro dos interesses. Eu não estou nem falando de um bolsonarista porque foi indicado pelo Bolsonaro, estou falando de alguém que representa os interesses do sistema financeiro. Né? Para além dos interesses políticos, vamos definir os interesses de classe, nesse caso. E a política monetária, a cada 1% que aumenta essa taxa de juros escorchante, como bem lembrado pelo meu colega Lindbergh Faria, é 40 bilhões por mês que a gente paga mais na dívida pública, que nunca foi auditada num país como o Brasil. 40 bi a mais, ou seja, R$500 bilhão por ano a mais, apenas pela política monetária que interessa aos banqueiros num sistema ganha-ganha. Ganha-ganha com a dívida pública, ganha-ganha escorchando a população, escorchando o sistema produtivo, escorchando o trabalhador, ganha-ganha de todas as maneiras e praticamente todo mundo perde, né? Antes de passar para o segundo aspecto do debate que eu queria fazer com vocês e as propostas do PSOL, muitos dizem, não, mas é irreal que os deputados do PSOL, os movimentos sociais estão propondo. E quando a gente vê exemplos tão perto da gente, como a auditoria da dívida em 2009 no Equador, eu acho sempre importante trazer, né? Porque eles sempre tentam dizer não é inviável o que eles dizem. Não, o que é inviável é drenar 50% dos recursos do povo brasileiro para pagar juros e amortização da dívida que nunca é paga e só aumenta, enquanto a gente vê aprofundando ou incrementando a desigualdade social e a necessidade de investimentos públicos massivos, né? E o Equador viveu uma auditoria em 2009 com pratas da casa brasileira, porque a Maria Lúcia Fatorelli foi para lá ajudar na auditoria da dívida equatoriana, que reduziu em 70% uma dívida ilegal. E aqui nós nunca chamamos. E aqui sequer a auditoria, não estou nem dizendo a suspensão do pagamento, que é o que eu defendo, obviamente, mas estou dizendo, não, auditar, né? Não, para deixar claro, né? Então, assim, poxa, o Equador. Alguém vai dizer, não, porque vai dar uma quebradeira de capitais, o Brasil não vai conseguir respirar. Bom, o Equador conseguiu respirar. E tem uma economia menos forte do que a brasileira. Eu uso o exemplo não para desmerecer a luta do povo equatoriano, ao contrário, mas para mostrar que num país do tamanho do Equador não deu fuga de capitais, não aconteceu o curralito como aconteceu na Argentina em 2001, que não foi por uma auditoria da dívida pública, ao contrário, foi para seguir à risca uma agenda neoliberal, né? Que aconteceu a crise de 2001, vocês lembram bem, todos nós lembramos, acompanhamos a crise de 2001 na Argentina. Então, ponto 1, em relação à dívida, que eu acho que é central no debate político e no debate econômico atual, ainda mais diante das sinalizações como o arcabouço, né? Como o arcabouço, que é muito cruel com os interesses públicos, com os interesses dos servidores, do serviço público de uma forma geral, e de uma agenda anticíclica para enfrentar os gargalos, né, do povo brasileiro. Vocês sabem que até 2016 nós nunca tivemos teto de gastos? Que o próprio Haddad, ao me responder, disse que era um dos tetos mais rígidos do mundo, e depois, né, Lindbergh definiu como uma jabuticaba, mas para sinalizar para a Faria Lima e para toda a turma que controla, né, os interesses da elite nacional, veio esse projeto para a Câmara dos Deputados, que já veio ruim,
com limite baixíssimo, com 2 tetos, o teto de 70%, como vocês sabem, e o teto de 0,6%, né, de investimento, ou piso, se quiserem chamar, mas um teto de 2,5% se tiver crescimentos extraordinários. Ninguém teve um padrão tão baixo de investimento, a não ser Bolsonaro em 2019, né, e Temer que não conta, mas ninguém. Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, início do Dilma 2, que depois teve o golpe que todos nós acompanhamos. Ninguém. Né? Mesmo por uma medida anticíclica, Fernando Henrique tinha uma média de 5% de investimento, e no melhor dos cenários apresentados no arcabouço fiscal, o nosso padrão de investimento vai ser padrão Bolsonaro em 2019. Não cabe aumento real do Bolsa Família, não cabe aumento real do BPC, o próprio gasto, investimento, né, gente, da Previdência pressiona, porque é crescimento vegetativo, o que sai fora do arcabouço é o salário mínimo. E o resto tudo entrou. Entrou Fundeb, entrou piso da enfermagem, entrou bancos públicos tão importantes para uma medida de, baixar juros via controle de banco público, investimento do BNDES, enfim. Então, é mais do que uma camisa de força, com travas muito graves trazidas pelo relator Cláudio Cajado, né, com gatilhos e, enfim. Por que fazer esse debate aqui? Primeiro que uma lei é um retrato de uma da luta em determinado momento histórico, né? Foi para o Senado agora. Então, não é imexível, como diria aquele que foi ministro e que, como Macri, que cunhou esse termo aí do nosso português que não existia, nada é imexível, tudo é sujeito à mudança. E se o melhor da intelectualidade, do combativo, sindicalismos, federações, associações, pesquisadores, economistas, não começa a criticar pela esquerda, só o mercado disputa, porque a Faria Lima está disputando. Eles querem sempre mais. Sempre mais. O que puderem, querem mais. Querem PEC 32, né? Reforma administrativa, querem, daqui a pouco, nova reforma da Previdência, como serviu o teto lá do Temer para justificar a reforma da Previdência em 2019, tudo que a gente viveu na história recente. Então, nós precisamos começar a fazer esse enfrentamento, vai para o Senado e, ao mesmo tempo, né, alertar sobre esses riscos, porque o que, de fato, pode ajudar uma extrema-direita é ter um fracasso, uma frustração com uma agenda econômica que não resolve os problemas do povo e não ajuda a reverter, né, desigualdades, dados tão graves que pioraram no último período. E, por fim, é evidente que as nossas propostas não mudaram. Né? A gente está lá no GT de reforma tributária com o Ivan Valente, como bem trouxe o Lindbergh, fazendo justamente esse debate, né, sobre a questão do patrimônio, né, da necessidade de fazer uma revolução tributária que desonere consumo e que onere patrimônio. Não é possível, gente, que quase 50% dos tributos brasileiros sejam regressivos e menos de 5% sejam sobre patrimônio. Não pode ser que só Brasil e Eslovênia não taxem lucros e dividendos. Não é cabível que tenha gente, trazido por aquele estudo que tanto eu como Lindbergh falamos, que tem uma média salarial de R$350 mil com os dividendos, né? Uma média que não é salário, porque senão pelo menos seria taxado um salário que é isento de tributação. Não pode ser que isso siga sendo a lógica do sistema tributário brasileiro. Então, é evidente que a gente resgata aquilo que nós já trabalhamos juntos, na reforma justa e solidária, que já foi protocolado na Câmara dos Deputados, que, na minha opinião, deveria ser o ponto de partida da discussão do governo ao discutir reforma tributária no Brasil. Bom, recapitulando, redução de imposto sobre consumo e aumento de patrimônio e renda. Então, a nossa proposta é reduzir o valor do IBS em 5,7% para a maior população, passando a alíquota de 27 para 21, né? E seguindo a mesma linha de países desenvolvidos, esse diferencial de 5,7 ser pago pelos super ricos. Nenhuma inovação. E olha que eu não estou falando, de novo, da Revolução Socialista. A gente está pegando países do capitalismo desenvolvido que tem, né? Porque poderia, eu acho que esse modelo econômico está fadado a hiperconcentração, aumento de desigualdade, etc. Mas estamos pegando parâmetros de outros países, né? Não estamos pegando nenhuma invenção estratosférica que poderia, também está na rota, né?
Bom, taxar menos o consumo, né? Não vou trazer explicações para vocês aqui, mas a gente trabalha muito com esses dados com relação a quanto de redução, né, do consumo poderia agregar para as famílias, né, de baixa renda, etc. Desonerar a cesta básica, ao invés do debate do cashback, vocês certamente vão seguir esse debate. O fim das isenções, ou um pente fino, como foi trazido também aqui pelo Lindbergh, que é importante. O aumento da alíquota sobre herança não é razoável, né, que a gente tenha de 4% a 8% no Brasil, né, se comparar com os Estados Unidos, estou comparando com Cuba, comparar com os Estados Unidos, né, comparar com França, comparar com outros países, tu tem uma taxa muito maior, é óbvio que deveria desonerar mais o de baixo para permitir até isenções para uma família que, enfim, perde familiar, tem um imóvel, um espólio de 15 familiares e vai dividir aquele imóvel, mas também aumentar para alíquotas como 40% quando morre um familiar e tem 15 imóveis ou 15 prédios comerciais para dividir com 2 filhos. Né? Então, buscar um sistema de imposto sobre herança que seja, de fato, progressivo e que garanta essa arrecadação. A criação do IPVA para aviões e embarcações de passeio, como todos sabem, a criação e a regulamentação. Regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, nós não estamos inovando nada, a não ser a Constituição de 1988, e que nunca foi tirada do papel. Tem vários projetos de lei, um deles da nossa deputada estadual, Luciana Genro, trouxe esse debate, mas tem vários outros, né, que é um dos que a gente desarquivou, né, que obviamente é importante. O aumento da contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos também não me parece muito, né, enfim, razoável, né, de que a gente tenha essa lógica de uma contribuição social dos lucros líquidos mais baixa do que se cobra de tributação do próprio setor produtivo, né? Os bancos aí têm uma farra ou benesses, né, super grandes. E aquela pesquisa, eu acho que foi a Anfip que fez na época, ou a Fenafisco, vocês me ajudem, que eu acho que é muito útil para a gente fazer agora no debate sobre imposto de renda, que é, sim, ampliar a isenção, atualizando ali, né, o leão para os de baixa renda, para garantir até a promessa do Lula da isenção para quem ganha até R$5.000, que é muito justa, mas ampliar a alíquota para os super salários. O Japão tem a alíquota máxima de 55%, a Espanha 47%, a Austrália 45%, a França 45%, e a nossa máxima alíquota é 27,5% e pega muito embaixo. Então, a gente teria que atualizar também essas faixas, mas, ao mesmo tempo, incrementar para super faixas essa ampliação. A gente também traz, como vocês sabem, a taxação progressiva no uso do agrotóxico, né? Eu acho que é um tema importante, ainda mais de tanto envenenamento da nossa população e tanto agrotóxico ter sido liberado. E tem outro debate que está na roda e que foi trazido durante a pandemia sobre a questão da taxação dos superlucros com a alta do dólar e a exportação do agro, que eu acho que também é um trabalho muito importante que vocês fizeram. E trouxeram a roda naquele momento. Naquele momento, para concluir, que nós estávamos numa situação mais difícil, porque a gente tinha um governo que tinha uma agenda econômica antipovo com a tentativa de restringir as liberdades democráticas para que a gente não pudesse lutar, né? Portanto, a gente estava numa situação defensiva pior, que foi piorado com uma pandemia que custou muitas vidas pelo negacionismo e muita dificuldade para a gente se mobilizar naquele período. E agora que a gente conseguiu respirar por uma mudança de governo, não é o momento de não lutar. É o momento de aproveitar as condições de ter melhores liberdades democráticas para lutar, para defender um programa que garanta a defesa da ampla maioria do povo diante de um dos países mais desiguais do mundo, que, infelizmente, massacra a sua classe média e seus trabalhadores, as pequenas, micro, média empresas, e, ao mesmo tempo, é um paraíso do sistema financeiro. E eu tenho certeza que a gente tem que fazer essa luta, por isso eu fiz questão de estar aqui, atualizando a agenda, antecipando, meu amigo que insistiu, ligou para a Sônia, né? Desculpa chegar super em cima e atrasada, mas, de fato, eu não estaria aqui na segunda-feira, mas fiz questão de estar para fazer esse debate com pessoas tão qualificadas e dizer que a gente precisa, né, aproveitar essas liberdades democráticas para lutar mesmo, para que a reforma tributária não termine na fase 1, porque senão a gente vai ver perpetuar
uma reforma tributária cosmética. A revolução tributária que o país precisa, a gente sabe que não é essa e nós vamos ter que lutar para que ela de fato aconteça.